Vamos ler a palavra no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 1 em diante, uma escritura bem conhecida, né? Mas que nós lemos pouco e também meditamos pouco. Já meditamos algumas vezes, né? Aqui, mas sempre é bom nós estarmos retornando às escrituras e meditando nelas, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Fecharam? Depois de Colossenses, primeiro aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses. Bem, vamos ler? O título diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amém. Amém. Que o Senhor possa, né, abençoar a palavra em nossos corações. É a nossa oração. Irmãos, nós aprendemos com o profeta de Deus, né, que Deus enviou para os últimos dias, segundo Amós 3,7, que diz lá que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Isso está escrito em Amós, capítulo 3, verso 7. Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, quando a gente analisa bem essas escrituras, não só essa como todas, né? Não é muito difícil de você reconhecer aonde está a vinda de Cristo. Por isso que Jesus disse que o povo de Deus, ele é destruído por não conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder que há nela, disse Jesus. As pessoas não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder que há nas Escrituras. Então, quando a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo
aos seus servos, os profetas, ele está dizendo exatamente isso, ele não faz nada. Então nós analisamos na Bíblia e vemos quais são as coisas que o mundo espera que Jesus faça, ou que Deus faça, para cumprir a sua palavra. Por exemplo, o arrebatamento. Por exemplo, a vinda de Cristo, a própria vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos, e poderíamos falar outras coisas. Deus não cumpre nada dessas coisas. Deus não leva a cumprimento nenhum evento desse, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Por que a Bíblia diz isso? Porque Deus não trata com pessoas comuns. Deus trata com profetas. Deus não envia a sua palavra a qualquer pessoa. Deus trata somente com profetas. Então nós poderíamos perguntar, ora, se Deus trata somente com profetas, a regra, se a regra é o que a igreja hoje apresenta, as igrejas de hoje apresentam, por qual profeta Deus iria falar? Porque as igrejas estão cheias de profetas, que profetizam e profetizam e profetizam, mas nenhum deles traz em si a palavra da verdade. Nenhum deles. Por quê? Porque Deus, quando fala de profetas, Ele não fala de um homem que chega para você e diz que vai acontecer isso amanhã, que você vai sair de casa e vai dar uma topada na calçada, que você vai sair de casa e o ônibus que você vai pegar, fazer sinal, ele vai passar direto. Não é isso que Deus está falando. O profeta de Deus é um homem que traz a palavra de Deus. Amém. Noé tinha a palavra de Deus e ele era um profeta. E Deus chamou Noé e disse a Noé, faça uma arca. E Noé passou a construir aquela arca, pregar para o povo que viria um dilúvio e que o povo deveria se arrepender dos seus pecados e entrar naquela arca, porque a arca era salvação para o povo. Noé pregou 120 anos naquela arca. Ele tinha a palavra de Deus, mas o povo não creu na palavra de Deus. Havia muitos religiosos naquela época, diz o irmão Brana, mas eles não creram na palavra de Deus, porque, naturalmente falando, não tinha sentido uma arca ser feita para ser levantada pelas águas, porque o céu não tinha nuvens, não tinha acúmulo de água nos céus para cair, para chover. Então Noé estava pregando uma mentira. Cientificamente falando, era mentira a mensagem de Noé. Mas só que eles se esqueceram de uma coisa. Noé não ouviu de nenhum homem. Noé não ouviu do seu próprio pensamento, uma coisa que ele mesmo achava. Não, Noé ouviu de Deus. Amém. E quando Deus fala, a palavra se cumpre. Amém. Quando Deus falou para Noé, vai chover, Noé. Noé começou a preparar a sua família, preparar a arca, porque a palavra de Deus ia se cumprir. E Noé sabia que ia se cumprir. Então isso fez de Noé um profeta, porque essa palavra veio a Noé. E a palavra de Deus só vem a profetas. Então, nós recebemos a mensagem de Malaquias 4, versos 5 e 6, que diz: eis que eu vos envio o profeta Elias. Olha a promessa dessa escritura: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então muitas pessoas, quando lê essa escritura, pensam logo em João Batista, porque em Lucas, Jesus disse que João Batista veio no Espírito e em virtude de Elias. Mas a Bíblia está dizendo nessa escritura que esse Elias, ele vem antes da destruição dessa terra. Ele vem antes
da destruição do mundo. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Então esse grande dia do Senhor é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, Deus envia um mensageiro na terra para falar às pessoas. E esse mensageiro é um profeta, porque a palavra só vem a profetas. A palavra não vem a, por exemplo, reformadores. Como durante as eras da igreja, nós tivemos reformadores, como Lutero, Wesley, que foram homens que pregaram a palavra no seu dia e reformaram a igreja. Pegaram aquelas doutrinas católicas e jogaram aquilo fora, e com inspiração na palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, eles puderam olhar na Bíblia e discernir através do Espírito Santo que aquilo era uma mentira de Satanás para enganar o povo. Então eles pregaram aquela palavra veementemente e reformaram a igreja. Mas, diz o irmão Brana, eles ainda não tinham toda a palavra, porque eles eram apenas reformadores. Eles não podiam trazer o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor, somente os profetas têm. E a vinda de Cristo se dá dessa maneira. Outra escritura muito importante que nós devemos analisar e ter sempre no coração e meditar sempre é Apocalipse 10, versículo 7, que diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então, se você olhar na sua Bíblia, lá no capítulo 3 de Apocalipse, você vai ver que Jesus Cristo aparece com seus braços abertos no meio dos 7 castiçais de ouro. Esses 7 castiçais de ouro representam 7 igrejas. E essas 7 igrejas não representam apenas as igrejas do local ali na Ásia, como diz lá na Bíblia. Não apenas aquelas 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Então, se você ler a história da igreja, você vai encontrar lá. Não representa somente a igreja local, mas isso representava um período de tempo que Deus chamaria de o período da dispensação gentílica. É quando Deus está tratando em 7 eras, em 7 períodos, conosco, com a igreja gentia. Então, cada igreja, cada era, Deus levantou um anjo. Este anjo é um mensageiro que vai levar a mensagem de Deus para aquela era, para aquele dia. Então, Jesus Cristo se coloca ali, com os braços abertos, no meio daqueles 7 castiçais, e ali ele está revelado no meio da sua igreja. São 7 anjos. Mas tem uma escritura, Apocalipse 10, 7, relacionada ao 7º anjo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, a Bíblia enfatiza a voz, a mensagem, a palavra do 7º anjo, que nos dias que esse mensageiro estivesse pregando na terra, se cumpriria o segredo de Deus. O segredo de Deus é Cristo. Cristo é o segredo de Deus. Por isso que se você ler a Bíblia sem o Espírito Santo, se você ler a Bíblia sem a revelação, você não encontra o segredo de Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai ler a história de Noé, você vai ler todas as histórias da Bíblia, as histórias de Rebeca, as histórias de Ana, de Jó, de Davi, tantas outras histórias. E você não vai conseguir enxergar Cristo ali, porque Cristo está ali, dentro daquelas histórias, em mistério, em segredo. Ele está ali andando com Jó, ele está ali tratando com Ana, e com isso ele está querendo mostrar uma imagem para nós. E essa imagem é ele mesmo. Mas essa Bíblia, durante todo o tempo, essa Bíblia que você carrega nas mãos, durante todo o tempo, ela está fechada. Ora, mas como fechada?
Mas eu abro a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu procuro entender a Bíblia, mas ela estava fechada com 7 selos. 7 selos de Apocalipse estavam selando essa Bíblia. Durante todas as eras, da primeira era, da igreja primitiva, que foi a igreja de Éfeso, que Paulo pregou para aquela igreja. Nós vemos escrituras na Bíblia, a carta de Paulo a Éfeso. Desde esse tempo, a Bíblia estava selada. Por isso, quando nós líamos a Bíblia, não podíamos entender nenhuma história daquela. Mas havia uma promessa na Bíblia, que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, porque isso aqui é o anúncio da vinda de Cristo. Cada anjo que aparece, ele vem tocando uma trombeta, ao contrário do que as pessoas pregam hoje. Dizendo que a vinda de Cristo será que ele aparecerá ali no céu, o céu vai se abrir, as nuvens vão se abrir, vão se separar, e ali no meio das nuvens vai aparecer Jesus de pé, e milhares de anjos em volta dele, tocando trombetas e anunciando que Jesus está vindo. Isso não acontece dessa forma, irmãos. As pessoas estão olhando a palavra de Deus naturalmente. Elas não estão olhando a palavra de Deus espiritualmente. E isso aqui, essa Bíblia que você carrega nas mãos, ela não é natural. Eu sou natural. Você é natural. Homem, natural. Mas a Bíblia é espiritual. Então nós, para entendermos as Escrituras, nós temos que sair da nossa mente natural e sermos transportados para a mente de Cristo, que é a mente espiritual, que é a única mente que pode discernir a palavra de Deus. Deus somente faz isso através de um profeta. Por isso que a palavra de Deus só vem a profetas. Ela não vem a reformadores, ela não vem a grupo de ministros. Por isso que há muitos ministros batendo cabeça em reuniões e mais reuniões e não conseguem chegar a trazer a igreja a um posicionamento diante de Deus, porque não tem essa revelação. Então, são 7 eras da igreja. Em cada era, Deus levantou um mensageiro. Por isso que você vê lá em Apocalipse, Deus falou com cada um deles. A carta à igreja de Éfeso, a carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Tiatira, e assim vai. Deus estava falando com cada um deles, trazendo elogios, trazendo repreensões. O Espírito Santo estava falando com cada um deles. Mas quando chegou no capítulo 10 de Apocalipse, ele disse assim: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, quando ele pregar a mensagem, o 7º anjo, o número 7, é perfeição na Bíblia. O número 7 na Bíblia é o número de Deus. Deus se revela no número 3 e no número 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele pregar a mensagem, quando ele tocar a sua trombeta, esse é o toque da trombeta, é a mensagem sendo pregada, é chamando o povo para sair dessa confusão religiosa, é chamando o povo para sair fora da confusão religiosa. Quando ele prega essa mensagem, quando ele traz isso para o povo, Deus cumpre a sua palavra. Porque ali está um profeta, de pé na terra, para cumprir a palavra de Deus. Por isso, nos dias da voz do 7º anjo, essa palavra se cumpre. Agora, nós vamos ver aqui na Bíblia, conforme nós estávamos lendo. Então, veja bem, tem que haver um profeta. Deus não cumpre a sua vinda sem que antes haja um profeta. Então, nós estamos lendo aqui, Paulo falando sobre a vinda de Cristo, que ela é precedida de manifestações do anticristo. Ora, o anticristo, todo mundo sabe que a palavra anticristo quer dizer contra Cristo. Se Cristo prega uma coisa, o anticristo prega outra coisa. Se Cristo faz uma coisa, o anticristo faz ao contrário daquilo ali. O anticristo, ele é contra Cristo. Então, Paulo, ele vem falando aos irmãos, né, para que eles não se movam do seu posicionamento,
ele roga pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa, ele fala assim, pela nossa reunião com Ele. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer dizer, por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Presta bem atenção, Paulo está falando da vinda de Cristo. Ele diz assim, no versículo 3, ninguém de maneira alguma, vos engane. Quer dizer, não adianta vir um espírito ou uma carta e pregar sobre a vinda de Cristo e querer dizer alguma coisa sobre a vinda de Cristo. Paulo disse assim, descansem naquilo que vocês têm aprendido. Não se perturbem por essas coisas. Paulo estava falando lá, na primeira era, lá no seu ministério, lá no tempo primitivo. Paulo estava pregando isso para a igreja, no caso aqui a igreja dos Tessalonicenses. Então veja bem, por que ele estava dizendo isso? Ele disse assim, porque não será assim como não acontece a vinda de Cristo, não será assim sem que antes venha a apostasia. Jesus não volta sem que antes aconteça a apostasia. Que apostasia? A apostasia da igreja. Isso é um tipo de Eva lá no Éden. Eva recebeu a palavra de Deus. Adão recebeu a palavra de Deus. Olha, do fruto da árvore do jardim, todos os frutos podeis comer. Mas daquela árvore não podeis comer o seu fruto. Aquela árvore da ciência do bem e do mal, ela representava Satanás. Ela era Satanás, diz o profeta. E comer daquele fruto era morte. Mas as pessoas hoje estão pregando que isso foi uma maçã que Eva comeu. Por isso é que eu disse aqui, sem o Espírito Santo, sem a mensagem de um profeta, nós devemos ter isso muito sério em nossa vida. Nós devemos dar muito valor a essa palavra, porque sem um profeta nós estaríamos cegos. Sem um profeta você estará cego. Você estará andando de igreja em igreja, de mensageiro em mensageiro, de pastor em pastor, e você não chegará ao ponto da palavra. O mundo hoje prega que Eva comeu uma maçã. Ora, Eva andava no jardim, Eva estava nua, ela não precisava de vestir roupas, porque havia um véu de santidade, que era o poder de Deus. Esse poder é o quê? É o poder da palavra. E esse poder da palavra trazia santidade para Adão e Eva. Eles podiam andar no jardim, eles olhavam um ao outro nu e não havia malícia, porque na palavra não há malícia. Na palavra é um Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e são vida. Por quê? Porque a palavra é o Espírito Santo. Mas aí ela desobedeceu a Deus e foi até aquela árvore. E a serpente, que era um animal, ao contrário do que muitos pensam, ela era um animal ereto. Ora, ela era um animal ereto? Sim, porque senão Deus não daria a maldição a ela, dizendo assim, a partir de hoje rastejarás sobre seu ventre, provando que ela não rastejava sobre o ventre. Ela não era uma cobra como nós vemos hoje. Ela era um ser ereto, que falava, que tinha braços e pernas. Ela era semelhante ao homem. Por isso que a ciência chama isso de o elo perdido, e está perdido, porque eles não têm a palavra, eles não têm um profeta que pudesse ir lá no Éden e ver essa revelação e trazer isso para a igreja. Satanás olhou e queria entrar na raça humana como Deus estava no homem. Deus podia entrar no coração do homem e falar com o homem e agir através do homem, mas Satanás não podia fazer isso. Mas ele intentou destruir a raça humana e não tinha como fazê-lo.
O irmão Brana diz assim, se ele pudesse entrar, ele teria que passar pelo mesmo processo, ele teria que passar pelo Espírito Santo, e Satanás não gosta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é fogo consumidor. Satanás tem medo da palavra. Entre numa igreja e comece a gritar. Satanás começa a gritar com você. Entre numa igreja e começa a rodopiar para lá, rodopiar para cá. Satanás está ali do seu lado, rodopiando, rodopiando. Ele não tem medo dessas coisas. Mas venha e prega a palavra. Diga a ele sobre Malaquias 4, versículos 5 e 6. Diga sobre Apocalipse 10, versículo 7. Diga a ele sobre os selos abertos. Ele tem medo disso, porque isso é fogo da palavra. É fogo inextinguível que queima Satanás. Por isso que nós estamos vendo igrejas e mais igrejas, irmãos. E a coisa tem se tornado tão podre, tão estragada, que o mundanismo está entrando dentro das igrejas. E eles estão rodopiando, 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 rodopiando. E dizendo que aquilo é o Espírito Santo. Falando em línguas e dizendo que só a evidência do Espírito Santo é falar em línguas. O profeta disse assim, então nós vamos ao Espiritismo e lá nós encontraremos pessoas cheias do Espírito Santo. Se a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, então os espíritas têm essa evidência. Eles têm o batismo com o Espírito Santo. Porque lá fala em línguas. O profeta entrou num lugar e um feiticeiro, um espírita, fez um lápis se levantar numa mesa e escrever sozinho numa mesa. Então eles têm o Espírito Santo. O irmão Brana diz, isso não é prova do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é sem sensação. É na alma. É a palavra. É você se identificando com a palavra. É aqui na alma. Então Eva chegou ali, desobedeceu a palavra e comeu. As pessoas dizem que foi uma maçã. Eva estava nua e se encontrou. Seus olhos foram abertos e ela descobriu que estava nua. Ora, então é muito fácil resolver o problema do mundo hoje quando as mulheres estão andando nuas. Nós vamos dar maçãs para elas, disse o profeta. Se Eva comeu a maçã e descobriu que estava nua, vamos dar maçãs para as mulheres e elas vão colocar roupas. Só um profeta pode enxergar isso. Só um profeta pode discernir isso pelo Espírito Santo e trazer isso para nós e dizer para nós que o elo perdido não foi uma maçã, que o elo perdido foi um ato sexual. Um ato sexual entre a serpente e a mulher. E dali, daquele relacionamento, veio a semente da serpente. Nasceu Caim. Por isso que a Bíblia diz que Caim era do maligno, ele não era filho de Adão. Então daí, irmãos, parte do Éden, vem o espírito de Satanás, vem caminhando junto com o espírito de Cristo. Por isso Jesus disse que eles seriam tão parecidos, porque eles andariam juntos, lado a lado. O anticristo e Cristo. Cristo fazendo suas obras e o anticristo fazendo suas obras. As obras de Cristo para a vida eterna, as obras do anticristo para a perdição. Aonde existia um Caim, havia Abel. Aonde havia Abel estava Caim, mas Caim matou Abel. A sua obra era má. Provando que ele não era filho de Adão, ele era filho de Satanás, era filho da serpente. E aí vocês podem ver muitas outras coisas, Jacó e Esaú, e tantas outras coisas, nós não vamos entrar nisso. Então, irmãos, veja, Deus só cumpre a sua palavra através de um profeta. Então Paulo está falando aqui, veja, a vinda de Cristo não acontece antes da apostasia. Eva se apostatou no Éden. O que isso significava para nós? O que isso significava? Deus estava mostrando, porque mulher na Bíblia significa igreja. Toda vez que você vê uma história de uma mulher na Bíblia, significa a história da igreja.
Se era uma mulher má, igual Jezabel, representa a igreja má. Se era uma mulher cheia do Espírito Santo, igual Ana, era a história da igreja, a noiva. E assim como Eva, a mulher de Adão, se apostatou, ela entrou em apostasia. O que é uma apostasia? É sair fora da palavra. Deus te dá a palavra, você teria que permanecer com a palavra, mas você deixa a palavra e sai fora da palavra. Eu não estou falando de sair fora da palavra e ir para o mundo, beber, não. Às vezes dentro de uma igreja, você está fora da palavra. Então, Eva se apostatou da palavra, provando, mostrando que a igreja gentia, quando começasse o período da dispensação gentia, a mensagem, a igreja, teria uma mensagem genuína, que era a mensagem de Paulo. Foi a palavra genuína que Deus deu àquela igreja, mas ela não permaneceu ali. Paulo disse assim, temo que na minha partida, lobos vorazes entrem no meio de vós e vos convertam e vos leve a fábulas, a um evangelho de fábulas, de velhas caducas. E isso se cumpriu. Sabe por que se cumpriu? Porque Paulo era um profeta. Ele podia ver as coisas antes de acontecer. Então, ele está alertando a igreja, olha aqui, no versículo 4, versículo 3, ele diz assim, não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja, o espírito de Caim, aquele espírito religioso. Caim era religioso. Ele apresentou um altar para Deus religioso. Mas Deus não aceitou a religião de Caim, mostrando que Deus não está na religião. Um sacerdote católico chegou perto do irmão Brana e questionou com o irmão Brana sobre Deus. E disse para o irmão Brana assim, irmão Brana, Deus está em sua igreja, e a palavra da igreja é a palavra de Deus. O irmão Brana disse assim, não, Deus está em sua palavra, e a palavra de Deus é que é a palavra de Deus. Amém. Aleluia! Então, Paulo começa alertando a igreja, dizendo assim, esse homem do pecado, filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, ele se assenta como Deus num trono, olha aí, se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí ele diz assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém. Porque Paulo estava pregando para a igreja dizendo que isso ia acontecer. Então, enquanto a mensagem de Paulo estava ali nessa era, que era a palavra original de Deus, era o evangelho do leão. Nós temos 4 animais em Apocalipse. O leão, o homem, o leão, o boi, o homem e a águia. O evangelho de Paulo era o evangelho da força do leão. Era a palavra original, era a palavra viva de Deus, na primeira era da igreja. E Paulo pregou essa mensagem. Enquanto essa mensagem estava lá com eles, havia algo que detinha esse espírito. Porque Satanás não pode se manifestar onde está a palavra. Graças a Deus. Tem gente que não pode nem ouvir falar o nome de Satanás. Nossa, tem uns que falam assim que é o outro. É o outro. É o outro não é Satanás. Amém. Amém. Ele é o pai da mentira. Jesus Cristo não tem parte com Satanás, porque as obras dele são más. As obras dele é para enganar as pessoas. Mas ele não pode enganar a um filho que tem a palavra. Amém. Aleluia! Ele não pode enganar uma igreja onde tem um profeta, e este profeta tem trazido a mensagem revelada da Bíblia para nós. A Bíblia estava selada com 7 selos.
7 selos selavam essa Bíblia. E ela não podia ser aberta. Mas Jesus disse assim, diz a palavra em Apocalipse, mas nos dias da voz do 7º anjo, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não aconteceu em nenhuma dessas eras, não aconteceu em nenhum desse tempo, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele prega a sua mensagem, quando ele toca a sua trombeta, essa Bíblia, que tinha 7 selos fechando ela, se abre. Amém. Agora, enviou Deus esse profeta ou não enviou? Enviou. Mas o mundo não quer esse profeta. Assim como Jesus também, quando veio, o mundo não quis Jesus. Quando eu falo mundo, eu não estou falando das prostitutas, eu não estou falando dos bêbados, dos drogados, porque quando Jesus apareceu naquele poço, lá tinha uma prostituta, e ela estava vendendo o seu corpo, e quando Jesus falou a palavra com ela, ela reconheceu o Messias. Amém. E ela disse, Senhor, vejo que tu és profeta. Olha aí, ó, a palavra só vem a profetas. Esse é o sinal da sua vinda. Esse é o sinal da vinda do Filho do Homem. É Deus enviar um profeta, e ele vem nessa carne humana. É Deus andando com 2 pés aqui na terra, mas as pessoas estão esperando ver Jesus aparecer ali em cima. Mas ele vem de outra forma. Eles levaram Jesus lá no Calvário, porque eles não puderam ver que o Messias estava ali, andando com os pés empoeirados. O irmão Branham diz assim, eles esperavam Jesus descer numa escada de ouro, vinda do céu. E ele desceria lá na igreja de Caifás, lá na igreja de Anás, que eram os sacerdotes do dia. Eles esperavam isso. Oh, o Messias virá do céu. E ele virá, o general de 5 estrelas. E ele virá aqui, vai descer, e vai falar conosco. E ele reconhecerá o meu ministério. Ele reconhecerá as obras que eu tenho feito. Jesus não veio dessa forma. E porque ele não veio dessa forma, eles não o reconheceram. Como diz a Bíblia, ele veio para os seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, que são gentios. Amém. Ele não veio numa escada de ouro. Ele não veio com 5 estrelas. Ele veio numa manjedoura. Um bebê simples. Era Deus em simplicidade. Era Deus no menino. Num curral de vacas. O irmão Branco disse assim, ninguém hoje, nenhum ministro, ninguém quer ir até o curral de vacas. Porque é feio. Ninguém quer crer na palavra como ela é. Porque é feio. Ficar com a palavra como ela é, significa estar na cova dos leões, como Daniel estava. Ficar com a palavra como ela é, significa ser apedrejado, como Estevão foi apedrejado. E as pedras batiam no seu corpo, e ele ficava parado, fito nos céus. E a Bíblia diz que os céus se abriram. Você acha que quem estava jogando pedra em Estevão viu isso? Não. Só Estevão que viu. O irmão Branco disse, só a pessoa que vê. Ele disse que os céus se abriram, Estevão olhou e viu o Filho do Homem assentado no céu. E ele ficou ali de pé, e as pedras foram matando ele aos poucos. Isso custa caro. Ninguém quer ir no curral das vacas, mas foi lá que ele nasceu, no curral das vacas, rodeado de esterco de vaca. Nasceu o Messias, nasceu o Salvador de Israel. Aleluia! Graças a Deus. Mas eles olharam, aí eles foram analisar, eles foram estudar isso, porque eles têm que estudar, eles têm que ir para o seminário, eles têm que analisar isso com a teologia, eles têm que analisar isso com a exegética, com a hermenêutica. Mas isso não é analisado pela teologia, isso é crido, tem que ser crido. Amém. Não por teologia, mas pela fé. Amém. Por isso a Bíblia diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e fé é revelação. Amém. Houve meia dúzia de pessoas que olharam para aquele menino e tiveram a revelação do Messias. E disseram, é esse o Messias. Amém. Havia 3 homens, 3 magos,
que representavam as 3 raças que estão no mundo: Sem, Cão, Jafé. E eles estavam num lugar muito longe de Jerusalém, mas eles viram a estrela. Quando a estrela aparece, é porque ele está na terra. Quando a estrela apareceu, eles olharam a estrela, eles viram a estrela, um chamou o outro: olha a estrela de Davi, é aquela estrela. Quando aquela estrela de Davi, porque a promessa é de Davi, a promessa foi feita a Davi. Amém. Quando aquela estrela aparece, ele está na terra, vamos procurá-lo, vamos adorá-lo. E eles juntaram incenso, mirra, todo ouro, tudo que é de bom para Deus. Reuniram ali, pegaram seus bezerros, seus bois, tudo que eles podiam pegar e foram adorá-lo. E quando ele chegou lá, quando eles chegaram lá, eles disseram assim: onde está o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no céu e viemos adorá-lo. Eles tiveram a revelação da palavra de que o Messias estava na terra. Mas hoje as pessoas não têm essa revelação. As pessoas não têm a revelação de que Deus tem cumprido a sua palavra. No século 21, Jesus Cristo tem vindo à terra, andado aqui em pés, feito sinais, maravilhas, câncer caindo na plataforma, cegos vendo, mudos falando, mortos sendo ressuscitados na beira da estrada. Uma gambazinha, porque as pessoas diziam assim: oh, isso é telepatia. Isso é telepatia, ele faz isso porque ele mexe com a mente das pessoas, isso é telepatia. Deus, para provar para aqueles incrédulos que não era telepatia, Deus enviou uma gambazinha. Porque gambá não tem alma, não tem mente. Ela não pode raciocinar. Ela só tem instinto. Animal só tem instinto. Ele não é como nós, não tem mente e não tem alma. Olha a telepatia, está mexendo com a mente das pessoas. Deus enviou uma gambazinha lá, e ela veio doente, como uma dama, diz o Espírito Santo, disse ao profeta. Como uma dama, ela se encontra na fila, esperando a oração. E o irmão Branham não tinha percebido aquilo. Ele não tinha se atentado que aquela gambazinha estava lá esperando a oração dele. Ela veio e ficou ali, como uma dama, esperando a oração. E o profeta, quando entendeu isso, foi lá e falou a palavra com ela, e ela foi embora. E quando chegou lá na frente, lá na saída, lá na calçada, ela olhou para trás e foi embora. Ela agradeceu a Deus e disse assim: obrigado. Amém. Ela foi embora curada. Obrigado. Para provar para os incrédulos que não é telepatia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Não é. Glória a Deus. Não é coisa da mente. Amém. Então Deus envia um profeta no século 21. E as pessoas não veem isso. Ele estava andando na estrada lá na rua, nos Estados Unidos, e tinha uma outra rua do lado. Estava cheia de gente. E havia um grupo, se eu não me engano, eram os Beatles, que estava lá naquela rua. E a rua lotada, e as pessoas gritando histéricas. Porque aquele grupo de meninos, cheios de Satanás, estavam lá, cantando, levando as pessoas à loucura. E ele estava andando na outra rua. E ele, contando isso para a igreja, disse assim: se Jesus Cristo estivesse andando ali na rua do lado, eles não se dariam conta de que ele estava ali. E ele estava andando na rua ali ao lado. As pessoas não veem isso, irmãos. Porque isso só é visto através da revelação, através da fé. E precisa de um coração quebrantado. Nós vamos ler aqui depois. As pessoas estão brincando muito com a mensagem. E eu não diria nem a mensagem. As pessoas estão brincando com o evangelho. Estão brincando com a palavra. Estão brincando de igreja. Estão brincando. Então nós vamos voltar aqui para o nosso assunto. Paulo diz assim, veja: e agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Então essa mensagem de Paulo é que segurava esse espírito.
Enquanto a mensagem de Paulo estivesse ali na igreja, esse espírito de Satanás não podia entrar. Mas Paulo disse assim, ó, mas quando eu partir, eu temo que na minha partida, lobos vorazes, com fome, querendo destruir a igreja, entrarão no meio de vós. E isso aconteceu. Quando Paulo partiu, a igreja não foi mais a mesma. A palavra foi se esvaindo. Satanás foi entrando, enganando. A primeira coisa que surgiu naquele tempo foi uma doutrina chamada doutrina dos nicolaítas, que significa enganar o leigo. Foi quando a igreja começou a dominar a palavra, a fechar a palavra, e não deixar que o leigo entendesse a palavra, e começou a criar ritos, doutrinas. Você só pode seguir isso aqui, ó. Toques, não toques. Manuseie, não manuseie. Faça, não faça. E o leigo ficou ali, preso àquelas coisas, porque só tinha aquilo. E isso Satanás foi enganando, porque o anticristo, o espírito de Satanás, ele tinha uma intenção, que era trazer um homem poderoso, que dominasse o mundo através da religião, usando a Bíblia. Quando chegou aqui, na era de Columba, na era de Tiatira, que é chamada a quarta era da igreja, que é a era negra da igreja. Foi ali que foi criada uma doutrina chamada doutrina da Trindade, fazendo de Deus três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é uma doutrina de Satanás, porque isso não existe na Bíblia. Só existe um Deus, e ele se manifestou como Pai, mas o seu nome não é Pai. Ele se manifestou como Filho, mas seu nome não é Filho. Ele se manifestou como Espírito Santo, mas o seu nome não é Espírito Santo. Seu nome, disse Pedro, em Atos capítulo 2, verso 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, mas como fica então o que Jesus disse? Porque Jesus disse Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você tem que se lembrar de uma coisa. Jesus disse assim, ó, para ir por todo o mundo. Fazei discípulos das nações, batizando-as em nome. Em nome. E Pai não é nome. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Então quando você é batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, você não foi batizado. Você não cumpriu as Escrituras. O nome pelo qual te dá a vida eterna é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque foi Ele que lá no Calvário entregou a sua vida. Então Paulo estava alertando as pessoas que enquanto essa mensagem estivesse ali, portanto, há um que o detém para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ele teria um tempo para se manifestar. Porque já o ministério da injustiça opera. Quer dizer, já estava operando lá naquela era. E Paulo estava avisando isso para a igreja. Porque, olha aqui, ó. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste. Está vendo? Somente há um. Quem era esse um que estava resistindo isso? Era o Espírito Santo. Era ele que estava resistindo isso. Mas quando a mensagem de Paulo, quando Paulo morreu, quando Paulo partiu, veja, o Espírito Santo, o que aconteceu com o Espírito Santo? Ele cumpriu o que Paulo disse na Bíblia. Do meio ele foi tirado. E quando ele foi tirado, aí Satanás, deixa o Espírito Santo sair da tua vida. Você vê o que Satanás faz. Deixa o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu do meio da igreja e ela entrou em um caos. O Espírito Santo saiu, aquele véu de santidade saiu de Eva. E a raça humana, toda que veio depois disso, veio no caos. A Bíblia diz, o irmão Brana também diz, que nós viemos em pecado. Porque antes não haveria pessoas nascidas em pecado. Viemos ao mundo com o espírito de falar mentira. Por quê? Porque antes não haveria mentira. Nós seríamos apenas verdade.
Então, Paulo está dizendo aqui, ó, veja, até que do meio, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor deixará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha aí, ó. Isso aqui prova para os incrédulos a vinda de Cristo, que tem acontecido, que tem se cumprido. Como isso? Porque os 7 selos de Apocalipse foi aberto. E é a revelação da palavra que aniquila Satanás. É a revelação da palavra que aniquila o diabo. Você entra dentro de um quarto escuro e ali tem ratos, baratas, insetos, peçonhentos, tudo ali dentro daquele quarto. Você acende a luz. Não vai ficar um. Eles são aniquilados. Eles são destruídos. Eles não podem ficar ali, porque ali é luz, tem luz ali. A igreja estava em trevas aqui. Eles estavam sem a luz de Cristo, sem a revelação de Cristo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a mensagem, quando ele pregar a mensagem, se cumprirá o segredo de Deus. Quem é o segredo de Deus? Cristo. O irmão Branham pregou a mensagem chamada Cristo é o mistério de Deus revelado. Paulo pregou e disse, ele pôde dizer isso, Paulo? Não. Ele tinha que dizer assim, o mistério oculto. Nós cremos em Cristo como um mistério oculto. Ele não podia dizer revelado, porque não foi para o dia dele. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quem é o 7º anjo? Nós temos 7 anjos. Veja, os 7 anjos de Apocalipse capítulo 3. Cada anjo foi enviado para uma igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, e é o 7º anjo que toca a 7ª trombeta, e a 7ª trombeta é o 7º selo, e o 7º selo é Cristo, diz o hino. Agora, o 7º selo é um mistério. Você vai lá na Bíblia e lê sobre o 7º selo. O 7º selo é silêncio. Mas se você vai entender uma coisa, antes do 7º selo, antes dessa escritura dizer que o 7º selo é silêncio, você vai ver as escrituras antes. Está dizendo assim, ó, havia barulho no céu. Glórias, honras, aleluia, aquele que reina e vive para todo sempre, aleluia. Eles estavam lá, adorando a Ele, porque Ele estava lá, assentado no trono, intercedendo até que entre o último eleito. Não é o último eleito eu e você, é o último eleito do corpo de Cristo. E esse último eleito foi o 7º anjo. Ele estava lá sentado, ele tinha que estar sentado no trono, intercedendo com sangue, como cordeiro, machucado, imolado, sangrando, intercedendo. E eles estavam adorando a ele. Glórias, louvores. Mas quando chegou no 7º selo, nos dias da voz do 7º anjo, houve silêncio no céu. Por que houve silêncio no céu? Porque ele não estava mais lá. Ele desceu. Ele estava aqui na terra, andando. Ele estava curando na plataforma. Muitas pessoas não conseguem ver isso, mas ele estava lá de pé numa plataforma, em carne humana, curando. Ele estava numa plataforma olhando para as pessoas, olhando nos olhos da pessoa e vendo sua alma inteira, sua vida inteira, e dizendo, você mora em tal lugar, assim, assim. O nome da sua rua é rua tal. O número da sua casa é tal. Isso é verdade, irmã? E a mulher levantava a mão chorando. E você não veio aqui por sua causa, mas você veio aqui por alguém que está na sua casa. E isso é sua filha. E ela está assim, sofrendo disso e disso. Era Jesus Cristo. Era o 7º anjo. Ali de pé, e as pessoas não viram, isso era a vinda de Cristo. Amém. Então, será revelado o iníquo, versículo 8,
a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca. O que sai da boca de Deus? A palavra. E a palavra é uma espada aguda que penetra até a divisão da alma, separando juntas e medulas. A palavra profética. Ela estava ali de pé, essa palavra, desfazendo as obras de Satanás, desfazendo as obras do iníquo. Então, diz Paulo aqui, ó, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Se nós temos, eu estou aqui com a mensagem segundo selo na mão, está revelado os 7 selos. Se esses 7 selos estão revelados, Satanás está aniquilado. Se Satanás não estivesse aniquilado, aí você disse, não, mas peraí, irmão, mas eu estou vendo Satanás aí destruindo as pessoas com bebida, com drogas, eu estou vendo as pessoas se matando, matando pai, matando mãe. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala do engano de Satanás. Ele não pode mais enganar uma igreja que tem a palavra revelada, os selos abertos. Ele não pode. Ele não pode enganar mais. Então Paulo está dizendo aqui, ele é aniquilado pelo esplendor da sua vinda. Essa foto aqui prova isso, ó. Irmão, Jesus cumpriu todas as palavras que ele disse. Todas. Ele disse assim, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá. Isso aqui é a prova disso, ó. Aqui está a sua cabeleira branca, e ele cumpriu o que ele disse. Ele veio com as nuvens. Amém. Ele veio em nuvens, como diz a Bíblia. Agora, nós vamos ler aqui algumas coisas que o profeta nos ensina sobre isso. O irmão Brana está falando aqui sobre Irineu, e ele diz assim, Irineu disse que Jesus voltaria. Quem é o Irineu? Nós vamos ver aqui, ó. Quem é Irineu? Aqui, ó. A era de Esmirna. O mensageiro foi Irineu. Aí você diz assim, mas eu vou encontrar o nome de Irineu lá na Bíblia? Não. Mas na história da igreja vai estar lá identificado que Irineu foi o mensageiro a Esmirna. Irineu, quando estava pregando a mensagem no seu dia, irmão Brana diz assim, ó, Irineu disse que Jesus voltaria. Olha quando é que Jesus volta. Irineu disse que Jesus voltaria quando o último membro eleito do corpo de Cristo houvesse entrado. Isso disse Irineu como uns 400 anos depois da morte de Cristo. Ele disse que quando esta última era houvesse entrado, nós temos 7 eras, a última era é a era de Laodiceia. E a era de Laodiceia, assim como na era de Irineu, ela tem um mensageiro. Aí você vai lembrar de uma coisa, daquele menino, que ele estava na sua casa, e a sua mãe preparou ali um lanche e disse assim, ó, meu filho, vai lá na reunião de Jesus e leva lá. Vai na reunião de Jesus, vai lá assistir o culto. Eu vou fazer um lanche aqui para você. E deu para ele, deu um lanchinho para ele. Ele pegou, a mãe dele botou no cesto 5 pães e 2 peixinhos. Olha, irmãos, por que Jesus contou essa história? À toa! É uma historinha para nós chegarmos no púlpito e pregarmos que o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos e pronto, e não dá em nada. Não! Aquela história que Jesus estava contando sobre os 5 pães e 2 peixinhos, que a Bíblia estava contando, representava que na primeira era, Deus teria um profeta. E esse profeta foi Paulo. Na última era, Deus teria outro profeta. Esse profeta aqui é a base da igreja. É a sustentabilidade da igreja. O seu evangelho tem que ser o evangelho do leão. A igreja, na mensagem de Paulo, estava no evangelho do leão, forte, destruindo Satanás, pregando contra Satanás. Satanás tinha medo dessa igreja.
Por isso que Paulo disse lá, agora vocês sabem que só há um que o detém. Era essa a mensagem. Satanás não podia entrar na igreja. Ele não podia entrar enquanto aquela mensagem estivesse ali. Porque ele era um profeta. Mas vejam, depois que acabou a mensagem de Paulo, o Evangelho do Leão, a igreja entrou no espírito do boi. E você sabe o que é o espírito do boi? O espírito do boi é animal de sacrifício. O boi é animal para ser morto, para tirarem a carne dele, para comerem a carne dele. É animal de sacrifício. A igreja entrou aqui numa era chamada o cavalo vermelho na Bíblia. Quando Satanás tira uma espada para matar e matou muitos cristãos, foi a era do boi. Terminando essa era, ele entra na era do homem, que é a era de Lutero, a era de Wesley. São os homens reformando a igreja. Mas a Bíblia diz que tem uma quarta era, um quarto tempo, e é o tempo da águia. O que a águia faz? Ela não fica aqui embaixo, ela voa. E quanto mais a águia sobe, mais ela enxerga. Quanto mais ela sobe, mais visão ela tem. Quanto mais ela sobe, mais visão ela tem. A águia é um animal especial. Então, veja, tinha um profeta na última era. Tinha um profeta na base. Porque a base tinha que ser firme. Isso aqui é a casa de Deus. Deus não mora numa igreja de 4 paredes. Deus mora na sua palavra. Isso aqui é a palavra de Deus. E a base dessa casa tinha que ser bem forte. E o teto dessa casa, o acabamento dessa casa, o aperfeiçoamento dessa obra, dessa igreja, tinha que ser perfeita. Por isso que esse profeta tinha que ter toda a palavra. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então, veja. Os outros eram profetas? Não. Eram mensageiros? Sim. Eram reformadores? Mensageiros? Sim. Mas não profetas. Então aqui nós tínhamos 5 pães e 2 peixinhos. O povo começou a ficar com fome. O povo começou a ficar com fome da palavra, com fome do evangelho. Só que lá era fome natural, era fome de comida. E os discípulos vieram para Jesus: Senhor, como nós vamos alimentar essa gente? Eles estão com fome, estão reclamando. Jesus disse assim: pegue o que vocês tiverem e tragam aqui. Aí eles foram procurar no meio da multidão. Quem estava lá? O menino, com seu lanche. Aí eu posso ver aquele menino sorridente e pegando aquele lanche, dizendo assim: ó, Pedro, leve. É o meu lanchinho, leve. Sorrindo, alegre. Estava na reunião de Jesus. E eles levaram aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e vocês conhecem a história. Jesus falou a palavra e aqueles 5 pães se multiplicaram, aqueles 2 peixinhos se multiplicaram e alimentaram 5.000 pessoas. Isso é a palavra de Deus. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja bem, ele disse que quando esta última era houvesse entrado, agora isso se encontra neste livro intitulado O Concílio Antes de Nicéia. Isso é um livro que fala da história da igreja. O irmão Branham leu esse livro. Para vocês que estudam a história da Bíblia, então entendemos que Irineu viu esta verdade há muitos anos atrás e falou da entrada do último membro eleito. Agora, há gente que pensa que a doutrina da eleição é algo que acabam de inventar aqui nos últimos dias. Mas, irmão, esse é um dos ensinamentos mais antigos. A doutrina da eleição e chamamento. É o que foi pregado aqui outro dia. Deus não chama todos os homens para essa obra. Deus não chama um grupo de homens para essa obra. Deus chama um homem. Deus tinha que tirar Israel do Egito. Quantas pessoas? 2 milhões de pessoas. Uma empresa tem muito mais, dependendo da empresa, tem muito menos gente do que isso. E às vezes tem um grupo de homens, cabeças e mais cabeças, e a empresa é uma bagunça. Como que um homem ia tirar 2 milhões de pessoas do Egito? Mas Deus fez isso através de um homem, Moisés.
Então, o irmão Branco está dizendo aqui, ó. E notamos que Irineu, um verdadeiro estudante das Escrituras, sempre creu na eleição, e ele foi um dos anjos das 7 igrejas, das 7 eras da igreja, como vimos quando fizemos esse estudo, quer dizer, o estudo das eras. E assim o cremos. Agora, tudo isso é um mistério. E tudo está escondido aqui nestes selos. E será revelado nos últimos dias. As eras começaram com São Paulo, logo Irineu, São Martim. Olha aqui, ó, é o que ele está falando. As eras começaram com São Paulo, com Irineu, Martim e segue. E os demais até chegar na última era. É o que o irmão Branco está falando aqui. Aí ele diz aqui, no versículo 11, no parágrafo 11, ele diz assim: ele desceu em forma dessa luz, sobre esta última parede e desenhou a mesma coisa ali. Ante todos, o anjo do Senhor estava aqui, ante centenas de pessoas, e agora ele está fazendo algo muito sobrenatural também. Estamos em expectativa de grandes coisas. Não sabemos o que vem. Lhes agrada esperar essa antecipação, não sabendo o que vem, unicamente esperando? Aí ele cita uma escritura que está em Apocalipse, a abertura do 2º selo, e falando que, e havendo aberto o 2º selo, ouvi um animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Foi-lhe dado uma grande espada, quer dizer, foi quando os cristãos foram mortos, assassinados, muitos cristãos. É a época que você não podia professar que era cristão, você não podia pregar a Bíblia. Então, o irmão Branco diz assim, e ele, falando de João, e ele não viu o que em verdade era, mas simplesmente o símbolo. João não viu o que era, mas ele viu o símbolo. Por que Deus estava falando através de símbolos? Porque não foi revelado. Ele falava através de símbolo, porque não tinha sido revelado ainda. Então ele diz aqui, ele tinha que escrever isto simbolicamente para a igreja, até que chegasse a última era, quando os selos seriam abertos. Agora, irmão, a Bíblia não fala que tem uma 8ª era. A Bíblia fala que tem a 8ª era? Não. A Bíblia fala que tem as 7 eras. Essas 7 eras é o período da dispensação gentia. Então, se Jesus não volta dentro dessas 7 eras, então tem alguma coisa errada com a palavra. Tem alguma coisa errada. Então, Deus falhou. E Deus não falha. Então, o irmão Branco diz assim, agora, penso que todos entendem que os selos seriam abertos. Não estão contentes por poderem viver neste dia? E não somente isso, amigos, mas recordem o tema de domingo passado, sobre o qual se baseia tudo isto: a simplicidade. Porque antes de pregar os selos, ele pregou uma mensagem chamada Deus escondido e revelado em simplicidade. O irmão Branco diz assim, se você quiser compreender os selos abertos, você tem que entender a simplicidade de Deus. Por que ele estava pregando isso? Porque ele estava tentando mostrar para a igreja que isso, embora pareça muito grande, muito poderoso, algo misterioso, é muito singelo. Amém. Se manifesta de forma muito simples. E se você não tiver um coração simples, você não consegue ver isso. Amém. Então ele diz assim, é algo singelo, humilde, e sucede de tal maneira que a gente o passa por alto, e nem sabe o que tem sucedido. Recordem, estamos esperando a vinda do Senhor. Precisa falar mais alguma coisa? O profeta não precisava falar mais nada. Uma mente espiritual capta o que ele está dizendo.
Ele está dizendo, ora, estamos esperando a vinda do Senhor, e será singelo, será simples. Estamos esperando a vinda do Senhor a qualquer momento. Fiz menção disto outro dia, que talvez o rapto, que é o arrebatamento, seria da mesma maneira, sucederá, estará no passado, quer dizer, já passou. E ninguém saberá nada quanto a isso. Assim sucederá. Os selos estão abertos ou não estão abertos? A voz do sétimo anjo tem sido pregada ou não tem sido pregada? A última trombeta tem soado ou não tem soado? Então Jesus Cristo já tem vindo e o mundo não viu. Por isso está neste caos espiritual que está até hoje. Outro dia eu entrei na condução e uma irmã sentou do meu lado. Estava falando com seu marido, me parecia, e dizendo assim, não, só eu que busco. Você tem que buscar também. Só eu que busco. Não, mas eu estou buscando. E as pessoas... Irmãos, eu não digo isso com ironia, mas isso dá pena de ver. Porque existem pessoas sinceras que até hoje estão buscando a Deus realmente, mas não podem encontrá-lo. Porque não tem a palavra real para encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo está na palavra. E você só encontra Ele se você crê na palavra como ela é. Não é como o seminário diz que é. Não é como o pastor diz que é. É como ela é. E quando você vai ver como a palavra é, ela é muito diferente daquilo que as igrejas pregam. Ela é muito diferente. Então o irmão Branham está dizendo aqui, veja, quando veio João Batista, já havia sido declarado através das eras, desde Isaías, o irmão Branham chama os livros do Antigo Testamento de eras. A mesma coisa que aconteceu conosco, gentil, aqui. Só que os livros do Antigo Testamento eram as eras para os judeus. E essas eras da igreja são as eras para nós, gentios. Então o irmão Branham diz assim, quando João Batista quando veio João Batista, já havia sido declarado através das eras, desde Isaías, Malaquias, 712 anos antes, ele havia sido visto pelos profetas. Ele está falando isso aqui porque Irineu também, aqui antes, viu isso e disse assim, quando vier a sétima era, quando vier o último membro eleito, Jesus Cristo vai voltar. Agora, era Irineu o mensageiro real de Deus ou não? Era. Ele estava mentindo? Não. Ele estava falando a verdade. E quando veio o último membro eleito, o último membro do corpo de Cristo, que isso aqui, irmãos, é o corpo de Cristo. Isso aqui é a estatura de um homem perfeito. Quem é um homem perfeito? Cristo. Deus. Essa é a estatura dele. Essa é a imagem, estatura dele. Essa é a imagem real dele. Por que ele veio com uma cabeleira branca de juiz? Porque era o fim do tempo. Ele veio como juiz agora, para julgar esse mundo. Então o irmão Branham está dizendo aqui, ele havia sido visto pelos profetas, todos estavam esperando-lhe a qualquer momento, mas veio de tal maneira que pregou, cumpriu seu ministério e se foi à glória. E nem mesmo os apóstolos o conheceram. Olha o que ele está dizendo aqui. Ora, mas os apóstolos andavam com Jesus. Os apóstolos dormiam no barco com Jesus, pescavam com Jesus. Mas eles não conheceram João. Olha por quê. Pois eles perguntaram a Jesus, agora sendo que o Filho do Homem vai para Jerusalém para ser oferecido e todas estas coisas, então por que dizem as Escrituras que primeiro tem que vir Elias? Jesus respondeu para eles de duas formas. Eles estavam perguntando sobre João Batista, que era o mensageiro da primeira vinda de Cristo. Foi João Batista. Mas o mensageiro para a segunda vinda de Cristo é o sétimo anjo. Eles estavam perguntando só de João. Mestre, o Filho do Homem, que era ele, Jesus,
tem que ir para Jerusalém, ser oferecido. E por que dizem as Escrituras que primeiro tem que vir Elias? Quer dizer, se o Senhor vai para Jerusalém, e cadê Elias? Ele não teria que estar aqui para anunciar isso? Eles não conheceram. João Batista já tinha vindo. Jesus já estava ali falando com eles. E eles não reconheceram. Acontece da mesma maneira hoje. Então veja, Jesus lhe respondeu: Elias virá primeiro, falando do 7º anjo, do mensageiro da última era, e restaurará todas as coisas, ou seja, todas as mensagens, todas as doutrinas, todos os assuntos que esses mensageiros não puderam sustentar, porque eles não receberam a revelação. Esse mensageiro da última era vem e restaura todas as coisas. Amém. Aleluia! Aí eles estão pregando, então é a igreja da restauração. Não, a igreja da restauração é o mensageiro que restaura a palavra. Amém. Agora vai numa dessas igrejas da restauração, veja se a palavra está restaurada. Veja! Ela não está restaurada. Porque senão, eles deveriam entender que é ilícito para uma mulher botar roupa de homem. Mas o profeta veio e pregou duro contra isso. Foi taxado até mesmo que ele não gostava das mulheres. Mas ele disse: não, irmãs, eu as amo. Mas eu amo ainda mais a sua alma. Mas eles dizem que é a igreja da restauração de tudo. Ora, então, eles não estão restaurando nada. Pelo contrário, estão deixando se perder mais ainda. Jesus lhe respondeu: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aí ele disse assim depois, mas eu vos declaro que Elias já veio e fizeram dele o que quiseram. Quer dizer, ninguém viu que era João Batista, pegaram ele, fizeram o que quiseram com ele, prenderam ele, cortaram a cabeça dele, mas era ele que anunciava a vinda de Cristo, mas o mundo não viu. O irmão Branham diz que isso acontece da mesma maneira. Amém. Ele fez exatamente o que disseram as Escrituras que faria, e eles fizeram também com ele. Exatamente o que foi escrito, e eles não podiam entender. Então lhes disse: foi João. Disseram: agora sim vemos. Então despertaram a verdade. O irmão Branham diz aqui, no parágrafo 20 dessa mensagem, ele diz assim: o anticristo, Satanás não se tem proposto a ser um comunista. O anticristo, algo tão semelhante, disse Jesus, que enganaria os próprios escolhidos se fosse possível. Estes eleitos são os que estão escondidos nestes selos. Estes eleitos são os que estão escondidos nestes selos. Por isso que irmão Branham pregou as 7 eras da igreja. Ele pregou esse estudo. Ele deu esse estudo. As 7 eras da igreja. Você não pode entender os 7 selos se não entender as 7 eras da igreja. Porque está tudo interligado. Está tudo relacionado um com o outro. As 7 eras da igreja é feminino. É um termo feminino. Representa a igreja. Os selos, irmão Branham diz, é Cristo. Então as eras é a igreja. Os selos é Cristo. É Cristo e a igreja juntos. Então o irmão Branham está dizendo aqui, os escolhidos, os eleitos, são os que estão escondidos nesses selos. Olha aqui, os eleitos. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, William Branham. Eles eram os mensageiros das eras. Eles estavam escondidos ali. Mas quando os selos são revelados, revela. Paulo é Paulo sozinho.
Irineu é Irineu sozinho. Martim é Martim sozinho. Mas todos eles juntos é Cristo. Olha aqui, ó. Por isso que irmão Brana viu, vindo, ele disse assim, e eu vi, voando da eternidade, 7 anjos. Eles vieram da eternidade. 7 anjos. E vieram e pararam sobre mim. E formaram essa imagem. 7 anjos. E olhou para o 7º anjo. O 7º anjo estava, se eu não me engano, à sua esquerda. E ele olhou para o 7º anjo, que seria à direita, em relação para ele. E ele olhou para aquele 7º anjo. E ele olhava e se identificava com aquele 7º anjo. Era o anjo que se identificava com ele. E de repente aquele 7º anjo voou até o irmão Brana e se fundiu com o irmão Brana. Ali no Monte Pôr do Sol. Então ele diz aqui, ó, eles estão escondidos nestes selos, cujos nomes têm estado no livro desde a fundação do mundo. Satanás é muito sagaz. Quando ele vê que algo vem, então ele tira tudo que pode para lançá-lo a perder, antes que chegue. Sabia você que haverão falsos cristos nos últimos dias? Isso deve seguir imediatamente depois desta grande mensagem que pregará este irmão, que em verdade virá ungido com o espírito de Elias. Ele é Elias? Não, mas o espírito que está sobre ele é o espírito de Elias. Amém. Elias pregou contra Jezabel, a mulher de cara pintada. Esse mensageiro, nos últimos dias, ele faz a mesma coisa. Elias pregou contra o pecado, ele faz a mesma coisa, prega contra o pecado, porque ele está no espírito em virtude de Elias. Agora, sabe, e haverá alguns que virá ungido com o espírito, e haverá alguns que erroneamente pensarão que ele é o Messias. Porém, ele claramente dirá que não é, porque ele tem que ser semelhante a João. O que João era? O mensageiro da primeira vinda. E o que esse mensageiro na última era é? É o mensageiro da segunda vinda. Então teve um irmão que chegou lá, batizando no nome dele, e ele falou assim, ó irmão, não preguei isso. Hoje tem pessoas batizando no nome do irmão Brana, até hoje. Até hoje, se você for olhar direitinho, tem pessoas batizando no nome do profeta e tudo. Porque Satanás tenta tirar o foco da verdade. A mensagem existe um centro, mas Satanás, irmão Brana, disse assim, ele não deixará você ficar no centro. Ele vai te empurrar a quem, né? Segura você a quem, ou então empurra você além. Mas o centro, ele não deixa você ficar no centro. Ele não quer deixar você ficar no centro. Só o Espírito Santo pode te deixar no centro da palavra. Então, para nós terminarmos, o irmão Brana diz aqui, no parágrafo 21, ele diz assim, porém, quando viu essa luz descer, ampliar-se como uma pomba, está falando de João, e pousar sobre ele, então disse, ali está. Mas João foi o único que a viu. Sabia você isso? Também João foi o único que ouviu a voz. Nenhum dos outros, nenhum dos demais a ouviu. Quando o verdadeiro servo de Deus aparece em cena, então aparecem muitos impostores. Essas coisas são para transtornar a mente das pessoas. Assim, obra Satanás. E os que não podem discernir o bem do mal, tropeçarão. Mas os escolhidos não crerão nessa trama, porque a Bíblia diz que ele não pode enganar aos escolhidos. Agora, neste tempo, antes da vinda de Cristo, a Bíblia diz que se levantarão falsos cristos, até reclamarão ser Cristo mesmo. E a gente dirá, quer dizer, as pessoas dirão, né? Eis aqui está no deserto, não creiam. Eis que está em lugar secreto, não creiam. Porque assim como o sol brilha no leste, do leste ao oeste, assim também será na vinda do Filho do Homem. Sim,
Ele aparecerá e será uma coisa universal. Ele apareceu ou não apareceu? Isso aqui não foi local. Isso aqui não foi um país. Isso foi universal. Agora, desde logo, quando descubram que algo tem sucedido, então recordem, isso sucederá imediatamente depois que a noiva se tem ido no rapto. Eu creio que quando chegar a pessoa que está predita que virá, só estou lhes mostrando isso pelas Escrituras, terá que ser um profeta. Certamente, por colação de Deus, a palavra do Senhor vem a seus profetas. Exatamente. E Deus não pode mudar. Se ele tivesse um sistema melhor, o haveria utilizado desde o princípio. Por exemplo, ele poderia haver escolhido que o sol, a lua, o vento pregassem o evangelho. Porém, escolheu o homem e nunca escolheu agrupações, quer dizer, grupos, mas indivíduos, quer dizer, uma pessoa. E nunca há dois profetas maiores sobre a terra ao mesmo tempo. Está vendo? Então Deus enviou um profeta. E na voz desse profeta, ele cumpriu as Escrituras. Os selos é a sua vinda. Os 7 selos estavam aguardando a sua vinda. E quando ele vem, ele revela os 7 selos e dá vida para a igreja. Amém? Que o Senhor, vamos ficar de pé. O Senhor abençoe cada um. Né? Tem alguém que quer cantar um hino? Vamos? Né? Tem alguém que quer cantar um hino ainda? O irmão vai cantar um hino? Amém. Pode vir, irmão. Pode vir. Ajuda ele aqui, Alexandre. Ele vai colocar o... Se fosse umas flechas,